Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa A Palavra da Fé. Nós queremos não esquecer de maneira nenhuma de lhe estimular, queridos telespectadores, a continuar nessa audiência e nessa interação que é tão importante e saudável para o nosso crescimento cristão. Nossa edificação, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Cada vez que nós nos debruçamos e minudenciamos estudando a Palavra de Deus, vem uma base sólida para o crescimento espiritual. Então, nossos agradecimentos a você que está tornando o nosso programa cada vez mais firme e alcançando mais pessoas. Você, para nós, é importantíssimo. E eu gostaria até de pedir que você divulgasse numa escala maior. Pega a sua rede de WhatsApp, lembra sempre do nosso horário do programa, às quintas-feiras e às sextas, e seja justamente um divulgador, porque você está semeando a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas hoje, nesse mês de maio, cabe um momento especial de refletirmos sobre a importância que é a nossa família. Hoje, tão corroída assim, em termos de valores, a nossa sociedade, e nós temos que a cada dia nos tornarmos guardiões disso que é tão importante, que é a nossa família. Eu sempre considero que depois da nossa saúde física, nossa paz também, vem a nossa família. Então não é menos importante, porque um pai, uma mãe, daria tudo pela felicidade dos seus filhos. Então, já que temos dado essa importância tão extrema a algo, e nós devemos preservar. E como nós devemos fazer isso? Mediante a instrução da palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada está escrito que a instrução das tuas palavras nos traz luz e nos dá sabedoria aos simples. E isso é importante. E eu gostaria hoje de trazer alguns temas nesse tema, trazemos alguns trechos das Escrituras Sagradas para nós refletirmos. Lá em Êxodo, no capítulo 20, quando o próprio Deus entregou para Moisés, isso há mais de 4.000 anos atrás, ele entregou justamente os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é justamente esse que nós vamos agora recordar. Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então no 12º versículo de Êxodo 20 está escrito isso. Agora, o apóstolo Paulo, nos falando em Efésios, no capítulo 6, a carta de Paulo aos Efésios, ele traz a seguinte instrução, Efésios 6:1: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então observemos isso, que são instruções claras, simples, mas claras, precisas, nos mostrando da interação que existe entre os pais e os filhos, e da forma como cada um deve proceder. Os filhos obedecendo seus pais durante toda a vida. Nós nunca devemos deixar de honrar os nossos pais, e isso traz bênção sobre as nossas vidas, tem uma promessa, é o único mandamento que tem promessa, e ele diz que nós vamos ter os nossos dias prolongados. Ordinariamente, no nosso tempo moderno, nós observamos que quantas famílias estão desgastadas nessa área, onde os pais não honram os filhos, por suas vezes os filhos não honram os pais, e existe esse desgaste muito grande, os valores que a cada dia estão inserindo, quer de forma voluntária ou intencional, ou às vezes não intencional, mas estão inserindo
na sociedade, e isso está desgastando essa instituição que na verdade, foi constituída por Deus. Quando Deus, na verdade, fez o primeiro homem, Adão, ele chegou à conclusão e disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, ou um auxiliador, ou alguém que esteja do seu lado, idônea, ou seja, estar lado a lado, ombro a ombro, dividindo responsabilidades. E tem a tarefa, então, de criar os seus filhos. E aqui, a Bíblia Sagrada está dizendo, olha, criar os seus filhos no temor e na admoestação do Senhor, na disciplina. Então, preservando esses valores que, como eu já falei, estão desgastados, mas nós podemos fazer algo diferente. E é para isso que vem a instrução da palavra de Deus. É muito importante, falando em instrução, que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz: instrui o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e depois, mesmo quando ele vem envelhecer, ele não vai se afastar dele. Ora, é tão importante que diz instrui no caminho, não é simplesmente apontar um caminho, não. Instruir no caminho significa que o pai e a mãe vai ter a responsabilidade de transmitir valores durante a caminhada da vida, no caminho da vida, durante o desenvolvimento, crescimento do seu filho, quando ele começa a influenciar na sociedade, desde, não é? Então, dada a importância que ele tem, observando o exemplo que os pais trazem. Porque, na verdade, amados, lembremos que o exemplo, as palavras convencem, mas o exemplo ele arrasta, ele impulsiona. Então, os filhos vão observar para os pais. É por isso que é tão importante, e você agora está fazendo isso, como eu também estou, nós estamos numa reflexão sobre os princípios basilares da palavra de Deus, onde devemos fundamentar a nossa casa, como está escrito nos evangelhos. Jesus, uma certa vez, ele disse assim, que era bem-aventurado o homem que tinha uma casa fundada sobre a rocha. E diz que vem ventos, tempestades, mas a casa não cai porque está firmada na rocha. Nós podemos então trazer esse paralelismo, trazer essa palavra inclusive, e na nossa família. A nossa família, a nossa casa, se nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha, sobre os princípios da palavra de Deus que são eternos, nós vamos conseguir, então, tornar uma família sólida, com princípios sólidos, com valores eternos, com preservação desses sentimentos que são tão importantes, desse cuidado recíproco dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. Agora, queridos, não é um ato de hipocrisia, não. É por isso que é tão importante nós considerarmos a palavra de forma inteira. Quando diz, instrui a criança no caminho, ou seja, o seu filho vai olhar para você, é interessante, porque ele vai sempre estar observando. Eu considero isso uma experiência particular. Eu tenho 3 filhos adultos hoje. Meu caçula já tem 30 anos, mas eu lembro que há algum tempo eles ficavam sempre me observando. Eu, quando sentava na sala, eu me sentava para assistir televisão e cruzava as pernas ali, botava a mão no queixo, olhava meu filho, ele estava também fazendo uma posição similar. Eu fazia algo, gostava de um certo programa, ele também, não é, queridos? Gostava do filme De Volta para o Futuro, meus filhos também gostam. E outros programas, nós sempre assistimos juntos na sala, e eles sempre me imitando, porque o filho geralmente tem como referencial mais forte a figura do pai, como a filha também a figura da mãe. Então isso é algo dotado por Deus. Para quê? Para que nós venhamos a criar os nossos filhos e ensinar no caminho, não é o caminho, volto a dizer. Por que no caminho? Porque você vai vivendo, colocando o princípio da palavra de Deus em prática. Ele diz não mentir, você não mente. Você se esforça nesse sentido, não age com sinceridade, age então com sinceridade, o seu filho também vai ser sincero, age com responsabilidade onde você está inserido, no seu trabalho, no seu ciclo de atividades, o seu filho também vai olhar para você, vai desejar cultivar esses valores que são firmes na sua vida, um caráter de integridade, e tudo isso é importante, queridos, e é muito oportuno trazermos nesse mês de maio, onde as famílias geralmente buscam fundamentos mais sólidos, não é verdade? Então é importante que nós
nós darmos uma atenção especial a esse núcleo familiar, que é a célula máter da sociedade. Nunca vai deixar. A família sempre vai ser a célula máter da sociedade, ou seja, de onde nasce uma sociedade. Famílias fortes, sociedade forte. Valores fortes, integridade preservada, a família também terá uma integridade. Tendo a família uma integridade, a sociedade vai refletir isso. Então é muito importante. Inclusive, aqui também em Provérbios, existe um versículo que nos fala sobre isso. No capítulo 19 de Provérbios, versículo 14, diz assim: casas e bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Ou seja, Deus quer que você, mulher, seja cada vez mais prudente, porque está escrito também em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Quem é a mulher sábia? É aquela que considera a palavra de Deus, os princípios que são eternos, e coloca na sua vida, traz a responsabilidade de praticar e colocar isso, e ensinar os seus filhos no caminho que devem andar. Isso compete aos pais, tanto, obviamente, o casal. E é importante que nós sempre preservemos esses valores, porque esses valores são eternos e vai nos conduzir em vitória. Por isso que é tão importante nós não nos afastarmos desses conselhos que traz a palavra de Deus. Queridos, eu e você somos chamados para viver uma vida de excelência. Excelência naquilo que nós fizermos. Nós devemos então ter uma vida preservada e também, na verdade, nós vamos influenciar outras pessoas. No mundo, nós estamos influenciando ou sendo influenciados. Não tem como ficar meio termo. Ou você está numa posição de liderança, de conduta, ou você está sendo induzido por alguém. Não tem como nós desviarmos desse propósito. E bom é que nós estejamos firmes na palavra de Deus, porque ela é a rocha firme. Na própria palavra está escrito que torre forte é o nome do Senhor, e seguros estão aqueles que neles buscam refúgio. Então, é importante que a nossa casa esteja firmada sobre a rocha. E a rocha se chama Cristo. Jesus disse isso. Disse, olha, a quem compararei o homem prudente? Ele diz, o prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Porque, embora que os ventos e as tempestades venham, a casa vai permanecer firme. Na nossa vida, as dificuldades que nós temos em todas as áreas. Na área financeira, temos dificuldade. É impossível que alguém, em alguma circunstância da vida, não seja tocado nessa área. Na instabilidade que estão as coisas, né? E no próprio Brasil, nesse momento de transição, nós observamos isso. E nós precisamos, amados, termos segurança em tudo que nós fizermos. Tanto na área financeira, na área familiar, isso reflete, né? A comunhão que deve existir, o compartilhar de responsabilidades entre os pais, para que a família, o filho, se sinta mais seguro e tenha valor e cultive esses valores de compartilhar responsabilidades. Isso é muito bom, queridos. E eu quero mais uma vez incentivar que nós devemos, então, dar uma atenção especial. Todos nós, queridos. Todos nós, porque essa palavra vem ao nosso encontro. E diz, vós filhos, sede obediente a vossos pais, pois isso é justo. É uma posição de justiça. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículo 2. Queridos, no nosso dia a dia, as notícias estão a cada dia mais próximas, mostrando o desequilíbrio que está acontecendo nos filhos, que muitas vezes estão até assassinando os próprios pais. Nos colégios, hoje em dia, se vê no próprio Brasil, que era um país que tinha muita calma, ou melhor, não tinha problemas nessa área, maiores problemas, mas hoje em dia nós já estamos vendo que os filhos, os adolescentes, por falta de um equilíbrio, de uma postura, de observância, de conselho dos pais, cada dia mais têm adotado procedimentos perigosos, condutas perigosas, e estão, inclusive, até com assassinatos nas salas de aula, como já aconteceu recentemente.
E o que acontece? Isso nos traz uma responsabilidade maior. Nós temos que verificar que valores nós estamos passando para a nossa família. E a Bíblia Sagrada tem como fonte de excelência esses valores. E eu quero também dizer que filhos, quantos filhos nós vemos que estão partindo prematuramente, sem viver o melhor de Deus e morrendo na juventude, alguns por falta de conselho, de observar, de colocar essa palavra em prática. Mas hoje a palavra de Deus está chegando, nós estamos compartilhando e refletindo sobre isso, para que nós possamos, como homens que têm aliança com Deus, mulheres que têm aliança com Deus, trazermos esses princípios com solidez necessária para colocarmos nas nossas vidas, porque são princípios eternos. Virão as dificuldades? Claro que sim, para todos nós. Dificuldades nas mais diversas searas do nosso conviver. Mas uma coisa nós devemos ter a certeza: Deus vai nos dar graça para que nós possamos estarmos a cada dia mais firmes, em linha com a sua palavra e preservado pela segurança que Ele nos traz. Porque Jesus disse: esse homem que construiu a casa sobre a rocha, esse sim é um homem prudente. Porque as dificuldades vieram, mas a casa não ruiu, continuou firme, porque estava firmada na rocha. Mas o homem que não considera a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos e as tempestades, as dificuldades, e a casa caiu, e foi grande a sua ruína. Mas, amado, graças a Deus pela tua vida, e eu quero lhe estimular, lhe incentivar a você permanecer conosco. Nosso propósito aqui é trazermos sempre essa semente da palavra da fé. E essa palavra que cai no seu coração, como está caindo também no meu, nós estamos compartilhando nesse momento. Essa palavra trará uma segurança no seu caminhar. E a sua família permanecerá em estabilidade. Mas, pastor, eu estou com dificuldade. Claro, todos nós temos. É por isso que nós devemos pedir socorro do alto. Pedir a instrução do Divino Espírito Santo, que nos traz justamente e nos alcança, porque Ele diz que Jesus diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e acharei. O que nós estamos fazendo aqui, amados, é justamente compartilhando dessa semente, dessas pérolas que são preciosas para a edificação das nossas vidas e das nossas famílias, que são tesouros preciosos diante do Senhor. Diante de cada um de nós, nós devemos então continuarmos firmes. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, a cada quinta-feira, a cada sexta-feira, estarmos compartilhando dessa palavra firme que vai trazer segurança e estabilidade para os nossos relacionamentos interpessoais. Quantas pessoas, considerando essa palavra, ela tem graça no falar, porque a palavra dita a seu tempo, quão preciosa é. É importante, nós não podemos esquecer disso. E eu louvo ao Senhor, então, porque nós estamos buscando na fonte certa. Todo aquele que busca, encontra, queridos. E nós estamos buscando, então, instrução. E isso é maravilhoso. Mas, amados, é importante nós não esquecermos uma coisa. Esse programa também é evangelístico. O que é isso, evangelismo? Evangelismo é trazer uma palavra e mostrar que há possibilidade de nós fazermos uma aliança eterna com o nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante que não esqueçamos disso. A nossa vida, por mais importante que seja, é extremamente passageira, é fugaz, como está escrito. Em Tiago, na carta de Tiago, está escrito que a nossa vida é como um vapor que passa, dado a efemeridade que tem a nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. É por isso que tem uma palavra de salvação hoje à tarde. Jesus Cristo, como está escrito lá em João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário foi trazer uma salvação eterna e poder fazer uma aliança com você nesse momento que você está assistindo e está participando, que o seu coração esteja aberto para isso. Pastor, e como eu devo fazer? O que devo fazer? Como tem Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Paulo estava pregando, lá no dia de Pentecostes, eles vieram e disseram assim:
Irmãos, o que devemos fazer para sermos salvos? Talvez essa indagação exista em você. E é por isso que eu quero te dizer a chave para você ser salvo. Está lá em Romanos capítulo 10, versículos 8, 9 e 10. Versículo 8 diz justamente mais o que diz. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é muito importante que não esqueçamos isso. E eu quero nesse momento convidar você para abrir o seu coração, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que você tenha direito a essa salvação que está disponível na palavra, mas que é necessário nós fazermos algo. O que eu devo fazer para ser salvo? É receber Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e aceitar Cristo como Senhor e Salvador para ter uma nova vida. Amém, queridos? Então, eu gostaria nesse momento de convidar você numa posição, então, de reverência, de respeito à palavra do Senhor, a esses princípios da aliança eterna. Eu gostaria de convidar você para repetir comigo essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, hoje ouvindo a tua palavra, eu creio de todo o coração que tu és o Filho de Deus, que nasceste, fruto e obra do Espírito Santo, no ventre de Maria, e viveu uma vida sem pecado. E aos 30 anos morreu na cruz do Calvário, se entregou aos 33 anos, se entregou na cruz do Calvário no meu lugar. Reconheço que sou um pecador, reconheço que dependo e preciso da tua graça e misericórdia. Nesse momento eu me arrependo dos pecados cometidos e eu quero te aceitar como meu Senhor e único Salvador da minha vida. Lava-me dos meus pecados com teu sangue e escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para que eu tenha direito à salvação eterna, no nome de Jesus. Querido, se você fez essa aliança com o Senhor, eu quero te orientar a você não perder esse vínculo que nós temos com esse programa, que estamos sempre trazendo uma semente, uma palavra, um alimento sólido na palavra de Deus. Quantos versículos nós aqui não compartilhamos, quantos princípios nós aqui não compartilhamos, e o propósito é esse, é alcançar a tua vida mediante essa palavra. Permaneça sempre conosco às quintas-feiras, às sextas-feiras, nós estamos sempre aqui nesse horário, para que você possa então crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eliseu, e sou pastor da Igreja Verbo da Vida, Barro Duro, que fica obviamente aqui no Barro Duro, na rua Juca Sampaio, Avenida Juca Sampaio, número 22. Logo depois, vindo do fórum, você passa de frente ao Colégio Santíssima Trindade, do seu lado esquerdo tem justamente o hipercomercial, depósito de material de construção, e logo em seguida tem a nossa igreja Verbo da Vida, e você então fique totalmente à vontade para estar conosco. Você é bem-vindo. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de deixar a minha criança. As nossas reuniões são justamente na quinta-feira, às 20 horas, às 10 horas da manhã, escola bíblica dominical, às 18 horas, nós temos então o nosso culto de comunhão. E temos então um departamento infantil, que você pode deixar a sua criança bem assistida por profissionais habilitados e treinados. Nós temos ambientes para as crianças de acordo com a faixa etária dela, e você, enquanto isso, fica conosco numa reunião tranquila, ouvindo a palavra de Deus e crescendo e edificando a sua casa sobre a rocha. Então, que Deus te abençoe, e foi um prazer estarmos juntos. E é uma honra você ter nos dado a oportunidade de estar na sua casa compartilhando dos princípios da palavra de Deus. Deus te abençoe, queridos. Até breve. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se,
Todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.